Bom dia, amados, graça e paz, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, sua família. Quero saudar todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo aqui a Raimunda, a Luciana Schumacher, Maria Polônia, Luciene Borges, Raimunda, Pedro, Maria Edilene, irmã Cris, João, irmão Ricardo Meireles, bom dia, irmão Ricardo, paz de Cristo, irmã Eunice Sato, irmão Fúmio, bom dia, graça e paz, Solange Lima, pastor Anderson Desbecel, bom dia, pastor, Helenildo, Miguel Campanharo, Girlene, Bárbara, bom dia, Bárbara. Abraço aí para o Silvio, para o Pablo, Silvia Taveira, Lisliane, Eliane, irmã Rosália Alves, bom dia, irmã Rosália, irmã Rosália na Espanha, glória a Deus. Deus te abençoe, irmã Rosália. Pastor Jefferson, pastora Fabrini, Adélia, Marli Fernandes, Adriano Mobus, bom dia, irmão Adriano. Desejo uma ótima pescaria para vocês aí, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, terra de areia. Deus abençoe a vida de vocês aí. Um abraço para todo o pessoal lá de Ivoti, região. Maria Aparecida, Ivana, Laudaci, Sueli, Iracema, Judite Servo. Deus abençoe. Manda aí lembrança aí, abraço para todo o pessoal lá de Nova Roma. Que Deus abençoe. Alessandra, bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor. Irmã Verônica Menezes, a paz do Senhor. Diaconisa Mátia, pastor Gustavo, Zilda, irmão Helder Vianney, irmã Luísa Dourado, lá de Portugal, bom dia. Aline Santos, Eliane, irmão Lauri Condé, pessoal lá de Tenente Portela, irmã Niraci, lá de Bento Gonçalves, aí lembrança para todo o pessoal de Bento Gonçalves. Queridos, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aqui na primeira aos Coríntios, capítulo de número 3. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui o verso de número 21. 1 aos Coríntios 3, 21. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Grava essa palavra que nós acabamos de ler aqui. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Eu quero saudar todos que estão chegando, irmão Luiz Petri, irmã Antonieta lá de Portugal, Divanir Felipe, Silvia Melo, Wanda Filismina, irmã Perla, Érica Batista lá da Itália, né? Não sei qual é a cidade lá, né, irmã Érica? Deus abençoe você. Glória a Deus. Noeli Condé, Cledir Martins, abraço lá pro pessoal lá no interior, Luísa Marinho, seu Coralino, seu Vica. Deus abençoe a cada um de vocês, amém? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a palavra de Deus fala uma coisa, você pode ter certeza que aquilo que está escrito, em primeiro lugar, é uma verdade. Em segundo lugar, é poderoso. Por quê? Porque tudo que está na palavra é poderoso. Jesus disse que nem um jota ou um tio passará sem cumprimento. Então, tudo que está aqui, além de ser verdade, se cumpre, certo? Existe um poder que vem da palavra de Deus. Tem coisas que você não precisa que eu cite, ou eu só vou lembrar você.
Isaías capítulo 55, fala que sempre que Deus envia uma palavra, ela não volta vazia. Ou seja, quando Deus fala alguma coisa, aquilo precisa se cumprir. Eu queria falar a respeito de uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar. Às vezes nós estamos nos movendo no nível de fé mais básico que existe. Nós podemos nos mover num nível mais alto. E o que eu quero falar é sobre isso. Eu gosto de falar sobre a fé, porque a fé é a mão que pega, que agarra todas as coisas no mundo espiritual. E o que eu queria dizer para você, queridos? A nossa fé, ela serve como uma certeza. A nossa fé é uma certeza e uma convicção. Tanto que quando nós, por exemplo, lemos o que está escrito na carta aos Hebreus, eu vou abrir minha Bíblia aqui, Hebreus capítulo 11, deixa eu abrir aqui. Hebreus 11, 1 diz assim, olha só. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é uma certeza e uma convicção. É certeza de coisas que se espera e é convicção daquilo que se não vê. Então, a gente aprende que no mundo, tudo é movido por leis espirituais. Esses dias, por exemplo, nós aprendemos o poder de levantar as mãos. E quando levantamos as mãos para orar, algo começa a acontecer no mundo espiritual. As coisas começam a se mover e fica aquela questão, né? Algumas pessoas tentam entender. Olha, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, queridos, nós temos que estar firmados na fé, estabelecidos na fé. E a grande questão é no que a tua fé está estabelecida, na palavra de Deus ou em alguma outra coisa. Bom, a fé é a nossa certeza, né? A fé é a convicção. Mas deixa eu falar uma coisa, por exemplo, a Bíblia nos faz entender que tudo é pela fé. A gente precisa viver pela fé, andar pela fé, fazer tudo pela fé. E as leis espirituais, elas estão aí. Então, por exemplo, quando eu ensino a lei da semente, eu estou falando sobre uma lei espiritual. E está tudo certo, não está errado. Por exemplo, se eu lançar uma semente no solo, ela vai produzir. É lógico, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem toda semente que você joga na terra vai produzir. Porque Jesus, ele fala, por exemplo, a parábola do semeador. Ele diz, por exemplo, que tem algumas sementes que caem à beira do caminho, não vai produzir. Algumas que caem em terrenos pedregosos, também não vai produzir. Aquela que cai em terrenos espinhosos, não vai produzir. Mas aquela que cai em uma boa terra vai produzir. Se você quiser entender isso, pega qualquer semente, coisa que você come. Por exemplo, feijão é uma semente. Pega esse feijão e atira pela janela aí onde você mora. Se cair na rua, calçada que você tem aí, na calçada da sua casa, ou no asfalto da rua que passa na sua casa, não vai produzir nada. Então,
mesmo aquela semente ela tendo em si mesma um poder de reprodução, se o solo não for compatível, não adianta, né? Pergunta para um agricultor se é só jogar a semente e ela vai produzir. Não, a semente ela tem um potencial. Tem sementes que são mais puras, porque vieram de plantas mais puras, têm o potencial para produzir mais. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: muitas vezes nós somos ensinados a nos mover numa lei, que é a lei da semeadura. A lei da semeadura, ela é real, ela funciona. E é claro que existe a lei da semeadura. A própria Bíblia diz que, Paulo disse, aquele que semeia abundantemente, colhe abundantemente. Amém? Mas você veja uma coisa, a Bíblia não fica sempre nos estimulando a viver na lei da semeadura. Ela nos estimula a viver pela fé. Eu estou desestimulando a lei da semeadura? Não. Porque na realidade, queridos, quando a gente verdadeiramente está mergulhado no óleo, na unção, ser um semeador é uma coisa natural. Por quê? Porque nós precisamos semear. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos entender que isso deve ser uma coisa natural para nós. Mas eu estou falando uma coisa: se a gente sempre esperar algo pela lei da semeadura, este é um nível de fé. Por quê? Porque aí a pessoa tem aquela ideia, né, que, olha, eu mereço isso porque eu fiz aquilo. Então, é lógico que é uma grande verdade isso, não tenha dúvida que é uma grande verdade, que existem coisas que realmente funcionam e tem coisas que não funcionam. Na vida da gente é assim. Você já fez muitas experiências, você já sabe, por exemplo, algumas coisas que funcionam. Você já sabe também que existem algumas coisas que não funcionam. Agora, aonde que eu estou querendo chegar? Note só, nós lemos um texto aqui na introdução e esse texto diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Existe algo superior, existe algo maior. O que Paulo disse aos Efésios, lá no início da sua carta, primeiro capítulo? Bom, se a gente parar e for ler lá, vou abrir aqui, eu vou ler só para você lembrar. Olha só, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui diz que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, escute só, tudo é nosso. Então, ser um semeador faz parte da nova natureza, certo? Quando eu estou semeando, eu estou, na verdade, colocando leis espirituais em funcionamento, mesmo que eu não saiba disso. Porque muitas pessoas podem não saber dessa lei. Essa lei funciona. Mas o que eu quero dizer para você é que você também tem coisas que na sua vida vão operar num nível mais alto. Por exemplo, às vezes você vai semear algo para colher algo. Tudo bem? Faça isso. Toda vez que Deus dirigir você está ouvindo a palavra. Amém. Mas eu quero ensinar uma coisa para vocês. Quando uma criança ela começa a aprender a andar, você vai ver que ela começa a engatinhar, sabe? Um bebê, ele começa a engatinhar. Existe aquilo que a gente chama de andador.
eu não sei se hoje ainda existe, mas quando meus filhos eram pequenos, quando eles começavam a engatinhar, a gente colocava eles naqueles no andador. E no andador, então, eles davam os passos e não caíam, certo? Você deve lembrar, você deve ter conhecido os os irmãos que são um pouquinho mais de idade aí, mais maduros, não, né? Os mais maduros devem lembrar dos andador. Bom, imagina uma criança começou a aprender a andar, né? Ela começou a andar, ela está no andador, glória a Deus. Mas vai chegar um momento que ela não vai precisar daquilo. É óbvio, né? Não vai precisar daquilo porque não faz sentido. A criança começou a crescer, ela começou a se firmar, ela não vai precisar mais do andador, né? Bom, então, agora imagina, por exemplo, se a gente pensar numa criança que está no andador e ela vai ficar atrelada àquele andador o resto da vida. Não faz sentido, não é assim que funciona, porque o andador ele vai servir por um tempo. No momento que ela estiver firme, tiver firmeza, essa criança ela vai começar a andar, ela vai começar a ter a certeza que ela pode andar sem aquele auxílio ali. Queridos, por exemplo, algumas pessoas elas entendem muito da lei da semeadura e elas então ensinam muito a respeito disso. E sabe por que elas ensinam isso? Porque ser um semeador deveria fazer parte da nova natureza e faz parte. Mas muitas vezes as pessoas não sabem disso. Aquele que nasceu de novo, ele traz isso consigo. Ele é um semeador. Agora imagina que você, para qualquer coisa que você vá querer, você vai semear. Bom, aí você está andando num nível de fé. E nesse nível de fé, sempre você vai pensar, eu vou ter porque eu semeei. Se você semear, você vai ter. Mas eu quero dizer que você já tem, mesmo sem semear. É o que Paulo disse. Ninguém se glorie nos homens porque tudo é vosso. Quando você está aprendendo algumas coisas, você começa a semear, começa a ver os resultados, é maravilhoso. Só que chega um momento que você tem que entender que você já possui. E aí você tem que entrar num outro nível de fé, aonde você vai receber porque você já tem, você já possui, já foi liberado por Deus, já foi concedido por Deus. Eu não estou querendo dizer que você não deva semear, não. Só que eu estou dizendo o seguinte, semear faz parte da nossa nova natureza. Só que às vezes nós estamos esperando o resultado sempre em cima da semeadura e nós não entramos no outro nível de fé, que é você tomar posse de algo que você já tem. Então, queridos, é aquilo que às vezes a gente diz, né? Existem alguns que estão sempre semeando para ter. Estão sempre semeando para ter. Se eles semearem, eles vão ter. Mas você precisa entender uma coisa, que você sempre vai ter. Porque quando você compreende que tudo é seu, a obra de Cristo foi completo, a obra de Cristo foi completa, então você compreende que você tem à sua disposição todos os recursos do reino de Deus. Você está entendendo? Então, o que eu estou tentando estabelecer aqui é que o semear sempre vai trazer para você, uma colheita, mas você tem que entender uma coisa, você não deve semear só para colher,
Você deve semear porque faz parte da sua nova natureza, porque você já tem à sua disposição, no reino dos céus, tudo aquilo que concerne a vida e a piedade. O apóstolo Pedro, ele fala a respeito disso. E Paulo está dizendo que tudo é vosso. Você está entendendo? Então, queridos, eu estou falando de avançar para um novo nível, porque às vezes, o que acontece? Eu vejo que as pessoas, elas acabam usando o andador. Elas estão sempre apoiadas. Não, eu vou colher porque eu tenho. Sim, isso é uma verdade. Não tem dúvida. A semente funciona. A terra, o reino, ele é a única terra que é boa. Quando você semeia no reino, você tem certeza que você vai colher. Então, sempre seja um semeador. Sempre. Todos os dias. Esteja atento aonde você pode semear. Esteja atento como que você pode semear, porque isso deve fazer parte da sua natureza. Agora, eu quero que você compreenda que a obra de Cristo foi completa. E ele disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Cristo abriu as portas para a vida abundante, para esta abundância. E por isso, nós precisamos aprender a avançar para um novo nível. Por exemplo, toda vez que você planta apenas para colher, você está andando no nível, mas no nível mais básico da fé. Porque você sabe que vai funcionar. Sabe, é aquela coisa assim, eu sei que vai funcionar. É que nem a poupança, né? A poupança normalmente é a que paga o menor juro para aqueles que querem poupar. Mas as pessoas dizem, não, mas eu vou colocar lá porque é o mais seguro. Então já sabe, vou colocar ali, eu não vou perder, eu sei que eu vou ter um resultado. Então, eu estou dizendo que a semeadura sempre vai trazer um resultado. Mas quando você avança para um outro nível de fé, porque aí, queridos, não estou falando mais, estou falando de você semear para você ter abundância financeira. Porque o grande problema é que as pessoas, elas estão levando a lei da semeadura para todas as áreas. Ela funciona, é uma bênção, mas eu quero dizer para você que ela é como um andador, certo? Você pode começar agora a andar num novo nível, certo? Até, na verdade, em relação à semeadura, a gente deveria todos os dias parar e pensar, hoje, o que eu vou semear hoje? O que eu vou semear? Amém. Isso é ótimo, mas também você deveria pensar junto com isso e dizer o seguinte, bom, o que eu estou precisando hoje, eu vou ter acesso, mas não é por causa da minha semeadura, porque ela por si só, ela vai produzir o fruto, o resultado, a colheita. Mas eu vou entrar no nível daquilo que tudo é meu. Sabe, Paulo disse que tudo é nosso, tudo é nosso. Pedro, na sua segunda epístola, eu vou abrir aqui, segunda epístola de Pedro, no capítulo de número, olha só, segunda de Pedro, abra sua Bíblia aí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que eu estou dizendo para você aqui? Pedro está falando a mesma coisa que Paulo fala. Pedro está falando que o Senhor conquistou coisas para nós. Ele conquistou. Ele abriu a porta. Ele preparou coisas para nós. Meu Deus, perdão, queridos,
acabei me passando aqui no tempo. Olha, na verdade é quase... Vocês já pararam para pensar que as nossas orações da madrugada são quase que um culto? Porque são 25 minutos praticamente, estou olhando aqui, 25 minutos de ensino da palavra. Por isso que eu digo, nós estamos longe geograficamente, mas aqui é como um culto diário aqui, onde nós estamos ensinando a palavra para você, levando você a uma revelação, levando você a um conhecimento da palavra. Só que às vezes a gente esquece do tempo. Bom, nós vamos orar. Eu só queria dizer uma coisa para vocês. Hoje, ao meio-dia, eu e o profeta Vinícius, aqui no meu canal, eu vou estar fazendo uma oração de cura. O profeta Vinícius vai estar comigo no meu canal ao meio-dia. Então nós vamos fazer 3 dias de oração por cura. Meio-dia hoje, aqui horário de Brasília. Entre no canal e venha estar junto conosco. Então vai estar eu e o profeta Vinícius ao meio-dia, vamos estar juntos, tá bom? Então aqui coloquei para você ver, né? Vamos ter aqui a oração de cura, tá bom, queridos? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por esse dia de vida, por este momento, em nome de Jesus. É o seguinte, ele tem a live dele. Quando eu terminar a live dele, daí alguns segundos ou alguns minutinhos, nós já vamos entrar no meu, meio-dia. Então você entre no canal, fique atento para você acompanhar com a gente a oração que nós vamos fazer durante 3 dias. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Amém? Pai querido, muito obrigado por esse dia de vida, por este momento. Nós te damos graças, nós te bendizemos e te glorificamos. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui e te glorificamos. Pai querido, abre os olhos do nosso coração para que nós possamos aprender a andar debaixo da revelação da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor meu Deus, que o Senhor libere sobre nós uma unção sobrenatural para que nós possamos entender, compreender na sua largura, na sua altura e na sua profundidade os ensinos da Tua palavra. Querido Deus, eu oro para que nós possamos aprender a nos mover no nível mais alto da fé. E eu oro, Pai querido, para que todos os dias a gente possa aprender a ser um semeador. Mas nós queremos ser um semeador, Senhor meu Deus, por gratidão. Queremos semear como parte da nossa nova natureza, porque nós sabemos, Pai querido, que o Senhor disse para Abraão: eu vou te abençoar, mas se tu uma bênção. Ser um semeador na nossa vida, Senhor, nós queremos que seja como o Senhor disse para Abraão, queremos ser bênção, queremos ser uma bênção, queremos ser semeadores em nome de Jesus. Pai amado, neste momento eu oro para que o Senhor estenda sobre nós a Tua mão em nome de Jesus. Traz, Senhor meu Deus, sabedoria, conhecimento e revelação, que nós possamos andar, Senhor meu Deus, numa nova dimensão, num novo nível de fé. Senhor meu Deus, que nós possamos ser como um imã, atrair, Senhor Deus, todas as bênçãos, porque tudo é nosso. Cada passo que a gente der seja abençoado, nós recebamos, nós sejamos como um imã que atrai as bênçãos, Senhor meu Deus, que vai atraindo as coisas, porque tudo é nosso, em nome de Jesus. Por isso, meu Deus querido, nos ensina a andar neste nível de fé, aonde a certeza e a convicção fazem parte da nossa nova natureza, da vida de fé. Eu oro aqui, meu Deus, pelas famílias,
Oro pela vida do irmão Antônio, sua esposa, suas finanças. Eu te abençoo, irmão Antônio. Eu oro pela família Lira. Abençoa esta família, Senhor, em nome de Jesus, e clamo por eles. Eu oro pela vida dos pastores e peço, Senhor, meu Deus, pela vida dos pastores. Eu oro, meu Deus querido, pela vida de cada pastor que está aqui. Em nome de Jesus, eu oro pelos seus ministérios. Eu oro, Pai querido, pelas suas congregações. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Queria dizer uma coisa para vocês. Todos aqueles que semeiam no meu ministério, todos aqueles que semeiam no meu ministério, na verdade você nem sabe a tudo que você tem tocado, porque por meio de toda a semeadura e fidelidade daqueles que têm caminhado conosco, tem ajudado as congregações que nós cuidamos, tem ajudado a suprir as necessidades financeiras das congregações. Por isso, eu quero que você saiba uma coisa, que toda semeadura que você semeia no meu ministério, você tem ajudado as congregações do sul do Brasil, as congregações que nós temos coordenado. Nós estamos lá agora com 8 congregações ali naquela região, onde os irmãos, não só na Serra Gaúcha, mas em outras ali, você ajuda a estar abençoando. Só para você saber que quando você semeia, você está semeando numa terra fértil, para que você saiba que Deus, Ele, às vezes você nem sabe por que Deus está liberando algumas coisas para você, mas isso é a honra, isso é portas que se abrem. Eu não vou contar uma coisa para vocês aqui, porque eu creio que tem coisas que não devem ser ditas, certo? Não é porque não possam ser ditas, porque como eu não falei com a pessoa, eu não posso falar uma coisa sem... Ela pode ficar constrangida por isso. Mas eu vi ontem, Deus abriu uma porta para uma pessoa. Eu vi Deus abrir uma porta para uma pessoa, porque ela semeou algo. E aquilo ali, queridos, foi instantâneo. No momento que aquela pessoa tomou a decisão de fazer uma coisa, Deus abriu a porta antes mesmo dela fazer aquilo que ela ia fazer uma semeadura. Mas antes dela semear, a simples decisão no seu coração fez com que uma grande porta se abrisse para essa pessoa. Eu fui testemunho, eu testemunhei. Essa pessoa, ela semeou no meu ministério. E antes de acontecer, inclusive, essa semeadura, Deus abriu uma porta enorme para essa pessoa. Por isso eu posso dizer para você, a semeadura sempre funciona. Aleluias. É uma lei espiritual, assim como quando você levanta as mãos para cima para orar, uma lei espiritual entra em funcionamento. Então, só para você saber que tudo que nós fazemos quando uma lei espiritual está envolvida vai fazer algo grande na sua vida. Mas chegou um tempo da gente se mover num nível de fé maior. Se alguma coisa não está funcionando corretamente, nós precisamos aumentar o nível de fé. Pai, e nesse momento eu oro para que o nível de fé aumente na vida dos irmãos. Eu oro agora, Senhor, para que o nível de fé aumente na vida de cada um que está aqui. Eu oro, meu Deus querido, para que o Senhor os leve a uma nova dimensão de poder e de fé. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida da irmã Franci, restauração plena. Eu imponho as minhas mãos sobre ti, minha irmã. Seja curada e restaurada agora, em nome
de Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora essa virose maldita. Repreendo a gripe, a tosse, o resfriado, a dor de garganta e eu ordeno a restauração no sistema imunológico. Eu coloco a vida do pastor Júnior e, em nome de Jesus, ministro restauração total na vida do pastor Júnior e repreendo toda magia, bruxaria, satanismo contra a vida do pastor Júnior, em nome de Jesus. Oro pela vida do pastor Irineu, oro pela vida do pastor João Paulo, oro pela vida do seu Adolfo, o pai da irmã Perla, e nesse momento eu imponho as minhas mãos sobre a vida do seu Adolfo e ministro sobre a sua vida, a unção de restauração e de cura. E repreendo toda a incredulidade e toda dúvida, todo o mal que está envolvido na vida deste homem. Pai, eu peço misericórdia para que o Senhor toque na vida dele, para que o Senhor fortaleça a fé do seu Adolfo, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo a cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, repreendo o espírito do acidente por ar, mar e terra. Repreendo acidentes nas ruas, nas estradas, nos lares, nos ambientes domésticos e de trabalho. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Repreendo todo o levante do inimigo, que caia por terra. Toda obra das trevas caia por terra em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e oro por eles. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Eu repreendo também o espírito do assalto, do sequestro, do roubo, do furto, da violência, do ódio, da ira, da vingança, da maledicência. Eu repreendo o espírito do golpe, do engano, que caia por terra, em nome de Jesus. Eu ministro cura em todas as colunas que estão doloridas aqui da Eva, que pediu oração. Eu te abençoo, Eva. Seja curada agora, em nome de Jesus. Eu abençoo o ministério de cada pastor, pastora Ana Dias, lá na Suécia, seja abençoada, em nome de Jesus Cristo, cada pastor que está aqui, cada ministério que está aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Desejo a todos um ótimo dia. E não esqueça, hoje ao meio-dia, eu e o profeta Vinícius vamos estar aqui no meu canal. Aqui neste canal vamos estar orando por cura. Então, ao meio-dia, espero vocês em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até logo mais, então, ao meio-dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Até mais. Louvado seja Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia a todos. Amamos vocês. Amém.